Só por esse limite de 25% já dá para ver. Fora toda a questão que a empresa pode não concordar com isso, ir à justiça. Exatamente. Quem acaba sendo prejudicado é o próprio usuário do serviço. Agora, uma coisa que a prefeitura tem a obrigação de fazer, Rodrigo, é exigir melhores serviços. Porque assim, é uma coisa que nós discutimos lá hoje. Você pode, por exemplo, tarifar pela utilização. Né? Porque tem uma pessoa que pega uma condução aqui em Osasco, por exemplo, lá no Jardim Baronesa, para vir aqui para Autonomista, tem uma pessoa que pega a mesma condução lá do Baronesa até o Jardim Piratininga, por exemplo, e paga o mesmo custo. Eu acho que se eles conseguissem tarifar pelo uso, seria uma coisa bem interessante. Então, eu vou pagar uma tarifa do Jardim Baronesa até o Jardim Piratininga. Se eu utilizar até a Avenida dos Autonomistas, por exemplo, que eu vou andar mais, eu pago um pouquinho a mais. Eu acho que isso seria uma saída, eu não sei como que eles conseguiriam adequar esses custos, mas é o que seria mais justo aí para a população. Né? Celso Russomano tratou desse assunto na campanha dele. Ele perdeu a eleição por isso. Falou que, quem usar mais vai pagar mais. Zona Leste não gostou. A Zona Leste são os trechos mais distantes, né, cara? E onde tem mais gente. Exatamente. E isso complicou. Ele disse tudo certo, mas aí ele pisou na bola. Mas na verdade seriam soluções. As pessoas quando nem vou falar do movimento Passe Livre, porque eles têm uma filosofia de vida muito mais socialista, um olhar muito acadêmico, muito pouco prático, muito pouco testado e muito pouco objetivo. Então essa é a minha opinião, e quem não concorda pode se manifestar, mas eles eles acreditam em coisas, em Papai Noel, eu diria, porque e eles se baseiam muitas vezes, quando a gente fala, mas só alguns países socialistas conseguem e tal, eles se baseiam muito em algumas pequenas cidades do interior, daqui de São Paulo, 2 ou 3 cidades, que subsidiam, não há custo de transporte. Mas aí você vai ver a correlação entre população e orçamento dessas cidades. Exatamente. Eu acho que nós buscamos sempre exemplos, só que o comparativo é o que você está dizendo. Se você pega cidadezinhas aí que tem 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, em um orçamento, né, de 50, 60 milhões, é diferente de você pegar uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes, né, como Osasco. Né? Os recursos que se tem para o transporte, normalmente são recursos justos ali. Né? Então, exatamente, essa questão de passe livre, eu acho que acaba por ser aí meio... é muito acadêmico. Meio viagem, né? Para ser bem sincero, porque não tem como custear isso, né, Rodrigo? Agora, se pode exigir, são melhores serviços. Isso sim. A empresa quer trabalhar aqui, então, meu amigo, você vai ter que pôr um ônibus adequado, as pessoas têm que andar sentadas, né? Tudo isso se pode exigir em contrato. A prefeitura chama a empresa, renegocia, fala, eu preciso de um serviço adequado. Ou isso vai ensejar para que nós venhamos a quebrar o contrato rompido, exatamente. O prefeito Geraldo Teutônio, lá de Jandira, está fazendo isso, né? Está rompendo com a Benfica, não sei com que deve ter um embasamento jurídico para isso, até falar com o meu amigo Cláudio Bessa, que é o secretário de Assuntos Jurídicos lá, para entender isso, mas ele está rompendo o contrato com a Benfica e vai licitar fazer uma outra concorrência, porque muito menos pelo custo disso do que também pela qualidade, né? Exatamente. Porque me parece, isso eu ouvi de algumas pessoas da administração, que os piores ônibus da empresa são levados para lá. E aí eu não me aprofundo na discussão, porque eu não sei como é que funciona isso, né? Então, a princípio, você ouve a reclamação desse gestor, né, da prefeitura, fala, não, por que então a empresa coloca os ônibus mais velhos aqui? Por que ela daria essa preferência? Então, não sei, né? Na verdade, a gente está até combinando com o pessoal da Benfica para vir aqui, para falar um pouco. Há outras reclamações deles. Na verdade, se sabe, né, Rodrigo? Na verdade, se sabe. Não sei, o que é? Contrato que paga menos? Na verdade, assim, porque você vê que a tarifa é a mesma. Sim. A tarifa é a mesma. O subsídio é menor lá? Na verdade, tem alguns interesses em alguns municípios aí, entendeu? Porque se o prefeito exigir, a empresa tem que colocar. Então, ônibus novo, o prefeito pode exigir isso na licitação. E só vai participar porque assim, a licitação é aberta. Participa aquele que se adequa
a todas as exigências. O que acontece muitas vezes é que tem alguns outros interesses, né? E aí a prefeitura acaba aceitando que se coloque carros mais velhos, carros já usados em outras linhas, em outras cidades. Retiram desses contratos, das cláusulas, a exigência de limite de por outros interesses. Por outros interesses. Eu acho que assim, é como estão fazendo lá agora. Querem melhorar o transporte. Isso é válido. Né? Isso realmente é uma coisa que eu acho que se todos os prefeitos chamassem as empresas e falassem que era um serviço diferenciado, eu preciso melhorar isso. Entendeu? Vai reduzir em alguma outra situação, porém... Você está falando de corrupção. Exatamente. O grande problema é esse, cara. Você sabe disso. O grande problema é esse. É a terceira via. Em todos os serviços, se você pegar a saúde, se você pegar a segurança, se você pegar transporte público, o problema é a corrupção. O problema é a corrupção. Se o dinheiro fosse aplicado realmente para o fim ao qual ele foi empenhado, todo mundo teria uma saúde muito melhor, uma segurança muito melhor e um transporte público muito melhor. E existe também uma outra demanda do transporte público que é difícil eu, há pouco tempo, estive conversando com o vice-prefeito de Itapevi, o Flávio, que fala de educação aqui no programa, e ele me contava que tem uma outra demanda complicada com a MTU. A MTU ela tem um controle dos ônibus intermunicipais e seletivos e algumas empresas às vezes não têm, foram rechaçadas da cidade. Por exemplo, vou pegar uma empresa que não conseguiu entrar num determinado município porque o prefeito não queria aceitar as condições, não houve, e ela perdeu a licitação, enfim, saiu de lá, ou foi, como vai acontecer em Jandira, o prefeito vai romper o contrato, ou já rompeu o contrato com a empresa Benfica. E aí, essa mesma empresa tem os seus ônibus circulando na cidade, nas linhas intermunicipais. E às vezes, deliberadamente, esses outros ônibus das outras linhas criam empecilhos, problemas, exigem os direitos que a MTU impõe aos municípios para circular uma linha que sai de São Paulo e passa por todas as cidades aí, por dentro das cidades. Então ela impõe uma série de regras e direitos, e essa empresa detentora daquela linha, da concessão daquela linha, ela exige da prefeitura que eu tenho que passar aqui, eu tenho que fazer isso, eu posso trocar de equipe aqui, eu posso fazer isso, acaba prejudicando as linhas municipais, porque ela perdeu aquele contrato, então fica aquela rivalidade. Exatamente, acaba virando uma guerra, né? Eles acabam por prejudicar quem? O usuário. Sempre o usuário sai prejudicado, né? E assim, acaba virando uma briga com o prefeito, né? Acaba atrapalhando o transporte municipal e só o usuário é o prejudicado aí na história. Eu sei de uma empresa que eu não sei se faliu, mas ela saiu do segmento aí, que trabalhava com ônibus seletivos, esses que partem da Barra Funda, partem de Osasco, Sorocaba, São Roque, enfim, e que ela era ligada a uma grande empresa também que atua em Osasco. E essa de Osasco não faliu, então não sei se a outra faliu. E ela foi retirada das linhas que chegavam até São Roque, várias linhas, São Roque e Sorocaba, foi substituída por uma outra empresa agora. Mas até isso acontecer, então eles faziam de todo tipo de lockout. Eles alegavam que um ônibus quebrava no meio do caminho, não faziam manutenção, e chegou ao absurdo de alguns desses ônibus quebrarem, algumas vezes repetidas, na porta de garagens de outras empresas. Simplesmente para demorar aquele tempo, para vir o guincho, para atrapalhar. Exatamente. Ou na Barra Funda, na baia, onde estaciona os outros ônibus, porque ele não ocupa, não é dele, ele tem aqueles slots que ele ocupa, né, aqueles horários, e em outros horários outra empresa ocupa ali. É óbvio, né, que ele é um terminal com uma demanda enorme, mas quebra o ônibus ali e fica ali. E aí proposital, né? Pois é. Então a gente vê umas coisas assim que são... Gente, quando você que utiliza o transporte, tem muita, como disse Gilberto, tem muita coisa que só mergulhando caso por caso para poder se entender. Não dá para entender a distância não, é muito complicado. Exatamente. Agora, tirando essa questão aí, Gilberto, da tarifa zero, realmente eu acho isso é um sonho, isso é uma coisa de muito... Não é impossível, né, Rodrigo? Mas isso eu acho que ainda está longe. Está longe da nossa realidade. Não, a legislação atual não comporta isso. Como você explicou, eu nem tinha pensado
nesse fator, mas você mesmo falou, a legislação não daria condições de você mudar de você adotar isso de uma hora para outra. Do dia para a noite, isso teria que participar de um outro orçamento na prefeitura. Isso, uma mudança de legislação. Exatamente. Imagino que vai começar lá da origem, até da própria Constituição, que a Constituição também não prevê isso. Transporte público gratuito. E cá para nós, eu não acho que seja uma solução. Não é. Não é uma solução. O principal problema é a qualidade, a falta de qualidade. A qualidade. Se prestar o serviço como tem que ser, se diminuir a questão da corrupção e o dinheiro que for arrecadado voltar realmente para aquele fim, com certeza a população vai ter uma melhor qualidade no serviço prestado por essas empresas, Rodrigo. Agora, eu sei que você, no seu cotidiano, você sempre está conversando ou com vários prefeitos, conversando com os caras mesmo. Semana passada eu recebi um telefonema do prefeito de Osasco, Jorge Lapas. Depois a assessoria dele pediu desculpa porque ele não podia falar aqui no programa, então deve falar nos próximos dias aqui. Você deve falar com os caras muito mais do que eu. Eles ainda estão receosos dessas manifestações, estão ainda preocupados? O que eu tenho sentido aí com os nossos amigos prefeitos aí, o que, na verdade, é o nosso sentimento, né? É o nosso sentimento. Os movimentos passaram a perder um pouco o sentido, um pouco do foco dele realmente. Só citar um exemplo, lá com o nosso prefeito Gil Arantes, ele estava me citando as questões, o que agora estão pleiteando junto à prefeitura nesses manifestos. Chegaram a exigir que ele não faça mais o prefeito no bairro, que é o que ele está fazendo. Você vê que perdeu o foco, né? Então, assim, só que quem está fazendo isso é a oposição, é claro isso. Lógico. Né? A oposição reivindicando que não tenha mais prefeito no bairro. O povo quer. O povo quer. Na última manifestação, na última reunião que ele teve, foram 24 mil pessoas. Não, sem dúvida. Então, quer falar com o prefeito. Mas isso demonstra que começa a perder o foco, começa a entrar a questão dos interesses políticos, Então, eu realmente acho que agora é o momento de tirar o pé um pouquinho desses movimentos e esperar o resultado, né? Esperar ver qual vai ser a movimentação dos governantes, né? Para que a gente possa ter uma segunda etapa, ou agora, assim, cria-se uma comissão, né? Vai na Assembleia, e é aquilo que a gente sempre cita aqui, Rodrigo. Eu acho que você que está aí em casa, você precisa lembrar em quem você votou para deputado, quem você votou para vereador, o seu prefeito, você elegeu. Então você precisa cobrar deles, né? Tem os e-mails de cada deputado. Se entrar no site da Assembleia, você consegue enviar e-mail, ou vá até lá, porque ele é obrigado a te receber, ele é o seu representante lá, né? Então, a partir do momento que a nossa população começar a cobrar as pessoas que elas estão elegendo, eu acho que a gente começa a ter uma questão diferenciada, a gente começa a ter um resultado e acompanhar melhor o que está acontecendo. Porque muitas vezes o que ocorre é que o pessoal vota, elege e esquece. Daqui 4 anos vai lembrar só. Deputado, as eleições de deputado, senador e vereadores, infelizmente as pessoas esquecem muito. Gilberto, nós temos 2 minutos e meio. Eu queria perguntar um negócio para você, é o seguinte, depois nós falamos de todo esse panorama aí, existiriam algumas dicas para se tomar cuidado em manifestações? Dicas de segurança? Na manifestação a coisa realmente é um pouco complicada, né, Rodrigo? Porque nunca se sabe o que vai acontecer ali, né? Mas algumas dicas que nós damos aí, você quer ir até o movimento, quer participar, não vá com coisas de valores, sim, com relógios, correntes, celulares, porque isso aí você vai acabar perdendo realmente. Se não perder por conta do movimento, como nós não sabemos quem está envolvido no meio dos movimentos... Pode seguir as pessoas. Exatamente, e tem muitas pessoas tirando proveito dessa situação, né? É o que nós estamos assistindo aí diariamente, as pessoas invadem lojas, as pessoas estão saqueando, as pessoas estão sendo assaltadas. Eu cheguei a ver uma grávida que foi espancada no meio da população. Então, assim, a coisa perde realmente controle, né? Então, você vai ao movimento, vá livre, vá camiseta, tênis e jeans e vá lá, faça o seu manifesto de forma inteligente, evite violência, né? Iniciou uma violência, uma briga, alguma coisa, saia de perto, tente mostrar que realmente você está ali pacificamente buscando os seus direitos somente, né?
se afaste da confusão, porque isso, se você estiver no meio ali, não tem o que fazer, né? Você acaba pagando por outros ali. E eu acho agora aqui uma opinião minha, eu acho absurdo quando eu vejo alguns pais essas aglomerações aí levando crianças. Porque ele vai ter o seu primeiro ato de civismo, é muito bonito, mas o risco é um risco muito grande. É um risco que eu não pago para ver, viu? Porque se acontece algo, depois você vai chorar só, né? Não tem muito o que fazer. Vai falar dos agressores, mas não vai... Vai lá, vai fazer boletim, mas até então, se Deus o livre acontece alguma coisa com seu filho lá, vai fazer o quê? É uma coisa que vai carregar pro resto da vida. Exatamente, porque... a culpa é sua, né? Não adianta você, não, foram os caras, não, você levou seu filho pro manifesto, porque é uma coisa bonita, ideológica. Você fica olhando as meninas do handball. Senão eu vou pedir para uma certa pessoa ouvir o programa e eu vou denunciar você aqui. O técnico vai cortar nossa visita lá, pô. Não fala isso, não. Tá bom, Jefferson. Um abraço. Um abraço. Nós estivemos lá visitando lá o pessoal do handball. Não sei se você sabe, o handball também vive. Ele está no nível dos principais clubes do país, né? Enfim, disputa. Agora não é o campeonato nacional, é o campeonato paulista. Então vai estar na briga aí pelo título com feminino, não é masculino, com a Metodista e com o Santo André, que tem um time muito forte aí. E recebe incentivo do Estado? Sim, não, a prefeitura trabalha de um longo tempo já da prefeitura, desde a da administração da doutora Ruth, antes na verdade, mas teve um salto de qualidade mesmo na administração da doutora Ruth e tem uma estrutura que poderia ser melhor, mas é legal, tem um time forte, né? As meninas são assalariadas, assim, é um esquema profissional. Isso é até bom você ter uma proximidade, porque no Estado tem receita para isso, né? Para esse tipo de convênios, né? Exatamente. Tem que buscar isso, porque muitas vezes os municípios não buscam essas verbas. Faltam projetos. Eu não estou inteirado, imagino até que estejam bem antenados com isso, porque o projeto do handball lá tem praticamente uma década, e ininterrupta, então não houve momento que eles abandonaram o projeto, não, de ser um esporte de competição mesmo, de alto rendimento. Só que cresceu, como você mesmo disse. Agora, detalhes eu não tenho, só sei que realmente tem uma menina chamada Patrícia Shepa, que é da seleção, eu nem sabia, assim, é uma ignorância minha mesmo, reconheço, voleibol de areia, eu nunca acompanhei uma partida de voleibol de areia, e o voleibol de areia, o Brasil é um dos principais, disputa ali palmo a palmo com a Holanda e com... Ela falou, não sei se é Espanha, algum outro país europeu ali. E essa menina, ela é considerada a melhor do mundo no segmento, aí, no handball de areia. E joga na quadra lá, porque o handball de areia... handball de areia, não é o vôlei. Não, handball. Falei vôlei. Eu falo sempre vôlei, desculpa aí o pessoal do handball, porque eu falo. Já tomei essa chamada... Essa eu também não sabia. Tomei essa modalidade do handball de areia eu também não conhecia. Lá no Itapevi em Foco eu fiz uma reportagem com a moça e várias vezes na entrevista eu falava vôlei, handball. Mas enfim, estamos acompanhando aí, agora vai ter um campeonato, ela vai para disputar um campeonato da Colômbia, um mundial aí, vamos estar acompanhando, de vez em quando ela vai estar entrando no programa. Tem o seu primeiro ato de civismo, é muito bonito, mas o risco é um risco muito grande. É um risco que eu não pago para ver, viu? Porque se acontece algo, depois você vai chorar só, né? Não tem muito o que fazer. Vai falar dos agressores, mas não vai... Vai lá, vai fazer boletim, mas até então, se Deus o livre acontece alguma coisa com seu filho lá, vai fazer o quê? É uma coisa que vai carregar pro resto da vida. Exatamente, a culpa é sua, né? Não adianta você, não, foram os caras, não, você levou seu filho pro manifesto, porque é uma coisa bonita, ideológica.